Oitava semana do tempo comum, sexta-feira, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo, em Jerusalém, e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas, e foi até lá ver se tinha algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passaram, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse: tendes fé em Deus. Em verdade eu vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo que pedires na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Os endurecidos de coração não dão frutos. Essa é a síntese desse evangelho. Era tempo de figos, era momento de dar frutos. Os discípulos, os sumos sacerdotes, os mestres da lei. No entanto, o que eles estavam fazendo? Comércio na casa de Deus. Hoje, meus irmãos, o Evangelho nos ensina que a fé, de maneira alguma, é comerciante. Não se vende e não se compra nada em nome da fé. Senão isso seria como esta árvore de figos. Muitas folhas, parece viçosa, mas não tem frutos. É amaldiçoada. Os endurecidos de coração, por causa da realidade da fé, contrapondo aquilo que nos ensina Mateus, nunca verão a Deus. Felizes os puros de coração, que verão a Deus, nos diz o evangelista Mateus. Marcos, em sua síntese, nesse momento em que Jesus vai ao templo, mostra que Cristo tem o poder de ser a centralidade da fé. É Pedro, meus irmãos, que olhando para Jesus diz: olha, a figueira está seca. É a igreja, a dimensão da comunidade eclesial que apresenta os filhos na fé ao seu Senhor. Apresenta o esposo desta igreja. Meus irmãos, peçamos a nosso Senhor que nosso coração, nossa vida não seja endurecida e não vivamos na ignorância, para então não experimentar essa dimensão frutífera de dar bons frutos para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.